Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 79 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo. Projeto de Lei número 625-A de 2001, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná. Projeto de Lei número 761 de 2006, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Projeto de Lei 922 de 2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco. Projeto de Lei número 1216 de 2007, mensagem número 104/07, de autoria do Poder Executivo, incluído pelo líder do governo. Projeto de Lei número 1483 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro. Projeto de Lei número 1529 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe. Projeto de Lei número 1627 de 2008, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Projeto de Lei número 1670 de 2008, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes. Projeto de Lei número 1735 de 2008, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira. Projeto de Lei número 1829 de 2008, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa. Projeto de Decreto Legislativo número 345 de 2008, de autoria da senhora Cristiane Brasil. Projeto de Decreto Legislativo número 357 de 2008, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo. Projeto de Lei número 1404 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar. Projeto de Lei número 105 de 2005, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto. Projeto de Lei número 1110 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Projeto de Lei número 1148 de 2007, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos. Projeto de Lei número 1320 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires. Projeto de Lei número 1349 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha. Projeto de Lei número 1552 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho. Projeto de Lei número 1569, de autoria do senhor vereador professor Célio Luparelli. Projeto de Lei número 1576 de 2007, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante. Projeto de Lei número 1601 de 2008, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira. Projeto de Lei número 1618 de 2008, de autoria do vereador Charbel Zaibe. Projeto de Lei número 1642 de 2008, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Projeto de Lei número 1650 de 2008, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas. Projeto de Lei número 1655 de 2008, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Projeto de Lei número 1665 de 2008, de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. Projeto de Lei número 1681 de 2008, de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Projeto de Lei número 1690, de autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira. Projeto de Lei número 1697, de 2008, da senhora vereadora Leila do Flamengo. Projeto de Lei número 1752, de 2008, do senhor vereador Sami Jorge. Projeto de Lei número 1807, de 2008, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger. Projeto de Decreto Legislativo número 365, de 2008, de autoria do senhor vereador Alberto Salles. E projeto de Decreto Legislativo número 369,
de 2008, da senhora vereadora Leila do Flamengo. Tá, meu amor. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Rosa Fernandes para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão extraordinária em 3 de setembro de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, pastora Márcia Teixeira, segunda vice-presidente, no exercício da primeira vice-presidência, Stepane Cesian, segundo suplente, e Silvia Pontes a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Patrícia Murinho, Rogério Bittar, Chiquinho Brazão, Luiz Carlos Ramos, Cristiane Brasil, Jorge Felipe, Roberto Monteiro, Dr. Nelson Ferreira, Germino Pimentel, Cláudio Cavalcante, Carlos Caiado, Silvia Pontes, Eliomar Coelho, pastora Márcia, Sebastião Ferraz, Luiz Antônio Guaraná, Lucinha, Leila do Flamengo. Encerra-se a sessão às 17h05. Cadê meu papel? Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção de avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência informa que recebeu ofício do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro com o seguinte teor: o senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, comunico a Vossa Excelência que o Tribunal Superior Eleitoral, em sessão de 9 de setembro de 2008, julgando a ação cautelar número 2707, determinou a permanência de José Renato Cardoso Moreira, Renato Moura, no cargo de vereador deste município, ou a sua reintegração em caso de já ter sido seu afastamento até apreciação por aquele tribunal do recurso especial interposto de acordo do acórdão deste regional. Segue em anexo cópia da mensagem número 53 do Supremo Tribunal Eleitoral e despacho dessa presidência. Na oportunidade, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração, assina o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Mota Moraes. A presidência também dá ciência que recebeu do Tribunal Superior Eleitoral o seguinte ofício: a Sua Excelência, o senhor desembargador Roberto Vider, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Comunicamos a Vossa Excelência que esse tribunal, em sessão de 9 de setembro de 2008, ao julgar o agravo regimental interposto pelo Partido Trabalhista Cristão, PTC, nos autos da ação cautelar número 2707 TSE, a unanimidade deu-lhe provimento para, concedendo a liminar, reformar a decisão agravada para dar seguimento à cautelar e determinar que o vereador José Renato Cardoso Moreira, Renato Moura, permaneça no cargo ou, na hipótese de haver sido executada a decisão regional, seja reintegrado no cargo até o julgamento do recurso especial, nos termos do voto do relator, ministro Marcelo Ribeiro. Em função desses dois ofícios, a presidência informa que a posse do senhor Israel Francisco Mendonça não se ativou nesta data em razão do ato da mesa diretora número 6 de 2008, que tornou sem efeito legal e regimental o ato da mesa diretora número 5 de 2008, e restabeleceu o exercício do mandato do vereador Renato Moro, do PTC, em cumprimento à decisão liminar do eminente desembargador ministro relator Marcelo Ribeiro, nos autos da ação cautelar número 2707 do Excelso Tribunal Superior Eleitoral, no sentido que o vereador Renato Moura permaneça no cargo até o julgamento do recurso especial interposto naquela colenda corte.
Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei número 79 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que concede a isenção do pagamento de tarifa nos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus do município do Rio de Janeiro para bombeiros e policiais militares da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Bombeiros e policiais militares. Acabamos de aprovar o projeto Rio Card. Esta lei é muito importante e é uma grande vitória para a nossa corporação. Não haverá mais a obrigação de andarmos fardados no interior dos ônibus. Em contrapartida, este benefício que hoje é dado a vocês não aumentará a passagem para a população civil, uma vez que o empresariado irá ter também o benefício da redução de impostos. Vamos comemorar essa vitória porque é um antigo anseio da nossa tropa. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 625-A de 2001, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, que considera de utilidade pública o Centro de Reabilitação Washington Luiz Pinheiro Magalhães. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 761 de 2006, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias que possuem porta com dispositivo de travamento eletrônico manterem, na área que as antecedem, guarda-volumes, no âmbito do município do Rio de Janeiro, da outras providências. Na hora do para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito adiamento da votação da matéria por uma sessão. Por solicitação do vereador Paulo Serri, a presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 922 de 2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, considera de utilidade pública a cooperativa especial de trabalho e produção dos portadores de deficiência usuários da Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula Limitada, CUPLAR. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1216 de 2007, mensagem 104 de 2007, autoria Poder Executivo. Altera a lei número 2202 de 29 de junho de 1994, da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1483 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que disponibiliza nas repartições públicas municipais que especifica para fins de consulta o diário oficial da cidade a qualquer pessoa interessada. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Projeto de lei 1483 de 2007, de minha autoria, que foi aprovado na Câmara Municipal, é um projeto que visa disponibilizar a consulta do diário oficial em todas as repartições públicas municipais. É um projeto que, de certa forma, facilita o exercício da cidadania plena, que o cidadão, em qualquer repartição pública, terá acesso aos atos do Executivo, podendo fazer consultas, pegar nomes, esclarecimentos, e isso é uma forma de facilitar a vida daqueles que querem, às vezes, fazer as suas pesquisas em repartições públicas não tão presentes aqui no centro, mas essa também repartições públicas fora do grande centro da cidade. Então, é o aspecto de facilitar a cidadania plena para o cidadão carioca. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1529 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que dispõe sobre o provimento de cargos públicos por mulheres que participarem de concurso público.
Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1627 de 2008, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que declara como de especial interesse social para fins de regularização a área denominada Conjunto Residencial Areal. Estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1670 de 2008, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, cria o Dia Municipal da Conscientização da Importância do Médico do Exercício e do Esporte no Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1735 de 2008, da autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, declara as cidades irmãs a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Kiev, na Ucrânia. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1829 de 2008, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa, revoga a lei número 4.521, de 29 de maio de 2007, que considera de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Rio de Janeiro, IDETEC. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 345 de 2008, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, que revoga o decreto legislativo 596 de 21 de março de 2007. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 357 de 2008, autoria da senhora vereadora Aspaza Camargo, que concede o título de cidadã honorário do município do Rio de Janeiro à cantora Roberta Sá. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em votação, projeto de lei 1404 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, institui o Dia do Bangu Atlético Clube de seus torcedores. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 105 de 2005, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto, que dispõe sobre a divulgação de aviso contra a prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes em estabelecimentos comerciais, na forma que menciona, e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Pela palavra, a nobre vereadora Silvia Pontes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Na semana passada, eu gostaria de ter lido esse discurso, até porque era o dia 3 de setembro, o Dia Municipal de Conscientização contra o álcool e o jovem no trânsito. Mas, por engano do meu nobre colega Stepan, não percebeu o que eu queria falar, então não me foi concedida a palavra. E aí a sessão foi encerrada, mas então faço do meu discurso da semana passada hoje. Portanto, mesmo uma semana depois, presidente, eu não poderia deixar de lembrar e registrar minhas homenagens aos 5 jovens mortos em um grave acidente de trânsito na Lagoa Rodrigo de Freitas, vítimas da perigosa combinação álcool e direção, que completou 2 anos no dia 3 de setembro. Dia esse que ficou marcado como Dia Municipal de Conscientização dos Jovens contra o Uso do Álcool no Trânsito, Lei 4.754,
de 2008, de minha autoria. Lembro como se fosse hoje, um dos momentos mais tristes da minha vida. Como todos sabem, sou atleta de remo do Vasco da Gama. Naquele fatídico domingo, poucos minutos antes das 6 horas da manhã, estava treinando quando ouvimos um estrondo imenso, como se fosse uma explosão. Saímos correndo da água para ver o que havia acontecido. Foi muito triste, me deparei com uma cena que, enquanto eu viver, jamais vou esquecer. Era um acidente de trânsito. Eram 5 jovens, na flor da idade e com muita vontade de viver. Fomos os primeiros a chegar ao local. Um colega correu até a sede do Vasco para buscar o extintor e assim tentar apagar um princípio de incêndio. Outro ligava desesperadamente para o corpo de bombeiros em busca de ajuda. Fizemos o que estava ao nosso alcance para ajudá-los, mas não havia muito o que ser feito. Poucos minutos depois, o socorro chegou. A impotência desses profissionais, nesse momento, também foi a nossa, e a de muitos atletas que presenciaram o fato. Eles também não puderam fazer nada. Olhando aquela cena, em estado de choque, me passou um filme pela cabeça. Sou mãe de 3 filhos jovens, que também costumam sair à noite para se divertir. Os perigos estão por todos os lados, nós sabemos, mas nem por isso devemos colocá-los em uma redoma de vidro para protegê-los de todos os perigos que a vida oferece. O que nos resta como pais é orientar, dar atenção, fazer entrar no diálogo. E não adianta cercarmos a piscina dos nossos filhos. Temos que ensiná-los a nadar. Existem muitas piscinas da vida por aí. Fiquei ali imaginando como seria o momento em que os pais, quando recebessem a notícia de que seus filhos, tão jovens e amados, haviam morrido num trágico acidente de trânsito. Infelizmente, também presenciei o momento em que eles reconheceram os corpos dos seus filhos. A cena, o desespero e a dor dessas famílias foi uma coisa inexplicável aos nossos olhos humanos. Pela lei natural da vida, os pais sempre iriam primeiro e não os filhos, mas há as fatalidades. Naquele dia, foi um despertar para a sociedade carioca sobre a perigosa combinação álcool e direção, que ao longo dos anos vem tirando a vida de milhares de pessoas e principalmente jovens. Houve uma comoção social e ao longo dos dias a questão virou manchete de jornais. Eu havia acabado de assumir o meu mandato como vereadora, cheia de planos e na luta para conseguir aprovar a Comissão de Prevenção às Drogas. Entendendo da importância desse trabalho de prevenção e em um esforço concentrado e apartidário, todos os vereadores me ajudaram a criar a Comissão Municipal de Prevenção às Drogas, pioneira no Brasil, independente de partido ou de religião. Os colegas abraçaram esta luta comigo. E eu vou estar sempre agradecendo, porque eu sozinha jamais teria conseguido. Criada essa comissão, e ainda no sentimento que tínhamos que fazer algo para reduzir as estatísticas de acidentes de trânsito causado pela perigosa combinação álcool e direção, criei diversas ações de prevenção para conscientizar a população sobre essa questão. Surgiu a partir daí o programa Noite Sem Acidente, presente nas noites cariocas desde junho do ano passado, para fazer um trabalho de conscientização. Eu e um grupo de universitários visitamos bares, boates, restaurantes da cidade e conversamos com os frequentadores. Geralmente, quando estão em grupo, sempre perguntamos se estão bebendo, se estão dirigindo. Se beber, não dirija.
se não beber, sem nenhum problema, dirigindo e bebendo com responsabilidade. Daí, uma vez identificado o motorista, recebe uma pulseirinha verde e se chama, então, motorista da vez. Isto é uma ação, presidente, da Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Parece uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, com um tom educativo. Prevenir é chegar antes que as drogas se instalem. O álcool é a droga lícita que mais mata no mundo e não há muito o que ser feito para reduzir o seu consumo, a não ser a conscientização, porque além de acidentes, ela é responsável por uma série de distúrbios sociais. Hoje, com a lei seca em vigor, na verdade, lei seca não. A lei não te proíbe de beber, mas sim de dirigir se beber. Vejo que o quadro não mudou muito. É notório que o comportamento do carioca se modificou, mas não por conta da conscientização de que álcool e direção não combinam, apenas por conta da repressão da forma que a lei determina. Infelizmente, a conscientização ainda não se instalou. As pessoas continuam a abusar da bebida e pegar no volante, pondo em risco, além de suas vidas, a de outras pessoas, na maioria de jovens. Continuo fazendo o trabalho formiguinha, que é a prevenção, por acreditar que esse é o caminho. Conversando e conscientizando, evitaremos muitas tragédias. Por isso, é importante a família estar sempre unida e atenta a tudo que seus filhos fazem, dentro e fora de casa. O pai da jovem Ana Clara, o Gabriel Padilha, escreveu um livro chamado Relatos de Amor, contando a sua história com sua filha, e que eu sugiro que todos os pais lessem esse livro, Relato de um Amor. É um relato emocionante, de amor e de lição de vida para todos nós. O livro conta uma relação de amizade entre pai e filha, uma linda relação. Amizade e cumplicidade. O dia 3 de setembro, estive aqui na frente da Câmara com a tenda da prevenção, fazendo um trabalho de conscientização. A data foi criada em homenagem a esses 5 jovens e tantos outros que perdemos em consequência de acidentes de trânsito. Ivan, Manuela, Ana Clara, Felipe e Joana. Faz 2 anos que vocês se foram. E de lá para cá, infelizmente, quase nada mudou. Foi necessário criar uma lei impactante para que as pessoas freassem um pouco nessa perigosa combinação. Houve a repressão, mas não aconteceu o mais importante, que é a conscientização. Nossos jovens, embora com a lei que dizem seca, continuam a abusar do álcool e dirigir. A diferença é que agora eles bebem e fogem do bafômetro, para não perderem suas carteiras. Mas e a vida, nosso bem mais precioso, como fica? Se não houver uma conscientização, perderemos muitos Ivãs, Manuelas, Anas Claras, Filipes e Joanas e tantos outros jovens vítimas de acidentes de trânsito. As estatísticas diminuíram, claro, é verdade, mas ainda temos muito o que fazer para evitar que outros percam suas vidas por conta dessa perigosa combinação. Que fique essa mensagem, presidente, que não adianta, na verdade, que nós temos que tentar é que essa lei entre no consciente da gente, que entre no consciente dos jovens. Eu quero um dia ouvir de um jovem que ele não está bebendo se estiver dirigindo, porque ele entendeu da importância de que dirigir, ele arrisca a sua vida, arrisca de outros jovens, de outras famílias. Então, eu gostaria, presidente, de deixar marcado, Stepan, eu tenho certeza absoluta que no dia 3 de setembro, que você, por um acidente de comunicação,
não me deixou fazer esse discurso, eu tenho plena certeza absoluta que você abraçou essa causa comigo, e dia 3 de setembro, que fique no nosso consciente, que os dias 3 de setembro sejam todos os dias uma conscientização do jovem, principalmente, da família. E vou só falar uma frase que eu ouvi do Gabriel Padilha, que às vezes o jovem ou o próprio pai acha que como ele está pertinho de casa, ele pode beber, porque na esquina ele mora ali. E o pai da Ana Clara me disse assim: vereadora, eu levei 17 anos da minha vida dedicados à minha filha, e em menos de 3 minutos foi-se tudo de mim. Os 3 minutos, Stepan, foi o período, o tempo da boate até a árvore do Vasco, que hoje eu vou ali, hoje é um jardim, onde a família fez, e às vezes eu olho ali e quero imaginar que aquilo ali simboliza realmente a dor. Então eu quero só deixar bem claro para esta casa, que dia 3 de setembro, não é o dia 3 de setembro, eu gostaria que entrasse no consciente de cada família, a importância de se entender que a lei não é seca, ela não diz para você não beber, ela não te proíbe, ela é repressiva quando você bebe e dirige. Então que fique essa consciência no cidadão carioca, para que nós tenhamos os nossos jovens passeando, se divertindo, e que voltem para casa. E uma chamada para a família e para os pais, que leiam esse livro, que ninguém consegue passar da 10ª folha sem fazer um exame de consciência no seu papel de pai e filho. O nome do livro é Relato de um Amor. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhor... Com a palavra pela ordem, nobre vereador, doutor Nelson Ferreira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhores componentes da mesa, nobres colegas presentes aqui no plenário, senhores funcionários da casa, senhoras e senhores que nos brindam hoje com a vossa presença aí nas galerias, a todos o meu boa tarde. Senhor presidente, eu hoje estou aqui para contar uma historinha, mas que esta historinha tem um profundo significado, e até para as mentes menos brilhantes, eles possam alcançar o significado dessa historinha. É a historinha que muitos já conhecem, aqueles que conhecem para a meditação, e aqueles que não conhecem, vão passar a conhecer agora. É a historinha, meu nobre colega, da cobra e do vagalume. Diz assim a historinha: tinha uma cobra enorme, nobre colega, grande, poderosa, daquelas cobras que até mãos têm, tentáculos, enorme, grande, pesadona, que perseguia incansavelmente um vagalume, incansavelmente. E quando o vagalume ficava cansado e tentava parar, ela dizia: vou te comer, vou te comer. E a cobra perseguia e o vagalume voava. Até que em determinado momento, já cansado, já prestes a ser comido e devorado por aquela cobra poderosa, o vagalume virou e disse assim: antes de você me comer, eu gostaria que você me respondesse a 3 perguntas. E a cobra falou: pois não, você já está mesmo perdido, diga aí as perguntas. Primeira pergunta: eu fiz algum mal a você? A cobra: não, você não fez nenhum mal a mim, não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, evidentemente que não, eu até não gosto muito de vagalume. Terceira pergunta: então por que me persegues? Resposta daquela cobra poderosa para aquele humilde vagalume: porque eu não aguento mais ver a tua luz brilhar. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero terminar dizendo: não preciso de apagar a luz do vizinho para fazer brilhar a minha.
Muito obrigado. Projeto de lei número 1110 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que cria na área da 26ª região administrativa do município uma área denominada Bairro Temático da Pesca e da outras providências. Não há orador para discutir a matéria. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1184 de 2007, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que inclui no calendário oficial de eventos do município a Semana de Combate à Gravidez Precoce, na segunda semana do mês de outubro. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1320 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que obriga os estabelecimentos comerciais a utilizar para o acondicionamento de produtos em embalagens plásticas oxibiodegradáveis, OBPS. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, a matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1349 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que declara a comunidade Jardim da Liberdade como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1552 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que tomba por interesse histórico e cultural e estabelece procedimentos para definição ou alteração de uso dos imóveis situados na Avenida João Luiz Alves, número 1314, e a Amurada da Urca, a ponte na Avenida Portugal e o quadrado da Urca, e cria a área de proteção de seu entorno no bairro da Urca. Está pendente de parecer. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, o vereador Guaraná. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Matéria do nobre vereador Eliomar Coelho, uma sumidade na área do urbanismo, não poderia receber outro parecer, senão o parecer favorável. Parecer da Comissão de Assuntos Urbanos, favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Luiz Humberto. Está aí? Vereador Luiz Humberto, para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Educação e Cultura, favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, vereadora Andréa Gouveia Vieira. Emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Presidente, infelizmente, eu não me considero em condições de dar um parecer sobre esse projeto, porque não pude estudá-lo, avaliá-lo, não sou da Comissão do Meio Ambiente, não tive tempo de ver. Então, eu prefiro que o senhor me libere desse parecer, porque eu não posso dar um parecer sem conhecer o caso. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, vereadora Patrícia Morim. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Meio Ambiente, favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Cláudio Cavalcante. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, favorável.
para emitir parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito, vereadora Silvia Pontes. Parecer favorável, presidente. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Para encaminhar, nobre vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Stefano Essencial. Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Este projeto, como quase todos os projetos de minha autoria aqui nesta casa, é resultado de uma demanda coletiva, demanda social coletiva. Então, este projeto foi construído por conta de uma demanda de moradores, a Associação de Moradores, inclusive, do bairro Urca, que tenta de todas as formas fazer com que o antigo cassino da Urca tenha uma destinação que contemple o bairro exatamente com espaços para atividades culturais. Há projetos da própria da Associação de Moradores do Bairro e de maneira que nós, como Legislativo Municipal, e o meu mandato como representante do povo da cidade do Rio de Janeiro, automaticamente acolhi a demanda dos moradores, apresentei o projeto e eu espero que esta casa realmente aprove, porque estará aprovando o desejo dos moradores do bairro Urca. Como, infelizmente, não há número, porque maioria absoluta, não há número para aprovação da matéria, eu solicito de Vossa Excelência o adiamento por uma sessão desta matéria. A presidência submete ao plenário a proposta do vereador Eleomar Coelho, adiando por uma sessão essa matéria. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em discussão única, projeto de lei número 1569 de 2007, de autoria do senhor vereador professor Célio Luparelli, que considera de utilidade pública a Associação Brasileira da Segunda Juventude, SEJUVE. Para encaminhar, senhor presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça em redação pela ilegalidade. Não havendo quem queira discutir a matéria, para encaminhar, o nobre vereador Luiz Humberto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, trata-se de um projeto do vereador Célio Luparelli, que considera de utilidade pública a Associação Brasileira da Segunda Juventude, SEJUVE, e que o nobre vereador Jorge Felipe, como relator da Comissão de Constituição e Justiça, deu o seu voto pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, perdão. Considerando que, como se trata de utilidade pública, e uma das questões que precisa ser analisada é a concessão para empresas que têm 1 ano, né, para instituições que têm 1 ano, e na época, realmente, quando ele concedeu o seu parecer, não havia ainda completado 1 ano, né, era 17 de março de 2008, quando ele deu o parecer, e o CNPJ tinha apertura de 19/7 de 2007 e o alvará de 14/8 de 2007. Como nós estamos aqui hoje, né, nós estamos aqui no dia, já em setembro, já se passou 1 ano, a gente gostaria de encaminhar pela legalidade deste parecer,
tendo em vista que ele já está cumprindo aqui a exigência de ter 1 ano da sua atividade. Não, quer dizer, seria para encaminhar não ao parecer. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade. Não haver, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Em razão da matéria não ter sido encaminhada a nenhuma das comissões, a presidência vai colocar em discussão o projeto. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o projeto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1576 de 2007, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que caracteriza a posse responsável como dever de cidadania, proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares e dá outras providências. Projeto está pendente de pareceres, administração e assuntos, direitos animais, finanças, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Sami Jorge, para emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira favorável. Não há orador para discutir a matéria. Para encaminhar, nobre vereador, autor do projeto, vereador Cláudio Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Apesar da importância imensa que esse projeto tem para mim, eu me vejo obrigado a pedir para que seja adiado por uma sessão. A presidência submete ao plenário proposta do vereador Cláudio Cavalcante para adiar a matéria por uma sessão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Andréa Gouveia Vieira. É só para chamar a atenção da ordem da votação dos projetos. Acabou de ser votado um projeto que em discussão única deveria estar no final da pauta. Seria bom a gente conseguir cumprir, como diz o nosso regimento interno, né? Estabelecer a ordem direitinho dos projetos. Pois não, vereadora. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, maioria simples, projeto de lei no 1601 de 2008, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, que dispõe sobre a criação da semana de comemoração da comunidade do Caju. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei no 1618 de 2008, de autoria do senhor vereador Charbel Zaíbe, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia do Trabalhador em Empresas de Refeições Coletivas Rápidas e dá outras providências. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação. Senhor presidente, Stepanece, senhor, eu gostaria que essa matéria fosse adiada por 2 sessões. Hein? Eu não entendi, vereadora. Tendo em vista a ausência do vereador Charbel, estou pedindo para adiar a votação do projeto. Os vereadores, isso é um procedimento que a gente tem tomado, mas aqui, até esse presente momento, nós votamos vários projetos cujos vereadores não estão presentes. Essa não foi uma ação solicitada, não há vereador para discutir a matéria em votação. Os vereadores que acordam permaneçam como estão. Foi solicitada votação nominal pela vereadora Andréa Gouveia Vieira, pela vereadora Lucinha. Senhores vereadores, devolvo a presidência ao companheiro Aloysio Freitas.
presidência vai encerrar a votação. Presentes, 17, senhores vereadores. Votaram sim 16, impedido regimentalmente 1. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Com a palavra pela ordem, o nobre vereadora Silvia Pontes. Presidente, eu não poderia deixar de manifestar hoje, né? Lembrar um pouco e falar com pesar da tristeza que a cidade do Rio de Janeiro passou semana passada com a perda de uma amiga nossa, uma amiga da cidade, uma guerreira, que foi a Cleide. Então eu gostaria, pós-morte, não poderia deixar de relatar aqui um pouquinho da Cleide. Fazer minha homenagem pós-morte a Cleide Prado Maia, uma mãe que conheci, infelizmente, em um momento de muita dor, pois ela tinha acabado de perder sua única filha, Gabriela Prado Maia, morta aos 14 anos por uma bala perdida durante um tiroteio na estação do metrô São Francisco Xavier, na Tijuca, em 2003. A Cleide se tornou um dos símbolos de luta pela paz no Rio, criando em homenagem à filha o movimento Gabriela Sou da Paz, movimento esse que defende leis mais severas contra a impunidade, contra a violência. Aparentemente, uma contradição, pois a Cleide, uma pessoa minhonzinha, simpática, pequenininha, mas com muita garra. A Cleide sempre se mostrou como uma representante de doação de amor, de força, para que aquela tragédia que aconteceu não se repetisse. O símbolo do movimento é uma foto da Gabriela, sua filha, que faz um gesto de amor com as mãos, imitando uma pomba voando em liberdade, em referência à paz. Mês passado, a Cleide recebeu a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, em reconhecimento ao seu dedicado trabalho. Cleide morreu na manhã do último dia 5, cerca de 12 horas após ter sido decretada sua morte cerebral, em consequência de um acidente vascular cerebral sofrido na manhã anterior. Seus órgãos foram doados e trouxe a esperança da vida a outras pessoas que aguardavam na fila de transplantes. A trajetória dessa psicóloga, que transformou a dor da perda da sua única filha na luta contra a impunidade e na solidariedade às famílias de vítimas da violência urbana, e é uma lição de vida para todos nós. Sempre participei dos movimentos organizados pela Cleide, porém me junto nessa luta com mais afinco ainda, cerrando fileiras aqui no Parlamento, e convoco os colegas também, e convido, para que juntos possamos ajudar nesta luta, que a Cleide não faz, infelizmente, mais parte dessa bandeira pela vida, a bandeira da impunidade, que a Cleide sempre defendeu, construindo o Rio de paz tão almejado por ela. A ONG Gabriela Sou da Paz é uma parte do seu legado, da fé pela vida, da esperança e de sua generosa capacidade de doação. O movimento que surgiu com o objetivo de coletar 1 milhão de assinaturas para dar respaldo à aprovação de um projeto de lei federal que modifique a legislação penal e corrija algumas distorções. Agora, mais do que nunca, precisa continuar e quer assumir um compromisso de realmente engrossar fileiras. A Cleide era uma pessoa que sempre admirei por ser uma mulher determinada, forte e disposta a fazer tudo em memória da pessoa mais importante de sua vida, a Gabriela. 15 dias antes de sua morte, nos encontramos em uma missa de familiares vítimas da violência, na Praça Sans Penha. Ela me presenteou com uma agenda telefônica, com a foto da Gabriela, que vou guardar com muito carinho. Lamentei profundamente a sua morte, pois perdemos uma grande mulher que sempre fez a diferença em nossa cidade.
o seu legado não será esquecido jamais. Quero parabenizar o prefeito César Maia, que teve a iniciativa e prometeu homenageá-la com a instalação de uma escultura com uma pomba da paz na Praça na Tijuca. Esse monumento, com certeza, será o símbolo de uma mulher incansável em busca por justiça e por um mundo melhor. Cleide Prado Maia viverá na memória dos amigos e de todos que um dia tiveram a oportunidade de ver em seus olhos de saudade e, ao mesmo tempo, de força, que nos deixaram emocionados. Em reconhecimento à sua história de vida e atuação incansável na defesa dos direitos humanos, eu não poderia deixar registrado aqui hoje a nossa profunda tristeza a uma mulher especial que foi e continuará sendo um exemplo a ser seguido. Gostaria, presidente, de pedir um minuto de silêncio nesse momento, em homenagem a essa guerreira que, ao invés de ficar em casa esperando o tempo passar por impunidade, foi à luta em nome de um amor incondicional, que é o amor de mãe e filha. Cleide, ninguém morre enquanto permanece vivo em nossos corações. E tenha certeza que você estará sempre presente. Quero aproveitar, presidente, e convidar a todos para uma motociata que a Cleide estava organizando, que era dia 21 de setembro. E o nome da motociata era Motociata Diga Não à Impunidade, que a data não ficou claro ainda, mas seria às 9 horas no posto 6. Obrigado, presidente. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1642, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, considera a cidade de Olhão, em Portugal, cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, a presidência fará a verificação de quórum antes da votação desse projeto, em virtude do projeto anterior ter sido adiado. Vai fazer isso, então? A presidência vai encerrar a votação. Presentes 15 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência solicita 1 minuto de silêncio por solicitação da vereadora Silvia Santos. Desculpe, Silvia Pontes.
Antes de encerrar, a presidência informa que hoje haverá sessão solene e entrega do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao padre José Carlos Lino de Souza, requerimento de autoria do vereador Argemiro Pimentel. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.